Então, voltando, depois eu gravo a outra parte. Então, voltando aqui. O paciente tem muita dificuldade de caracterizar o que ele sente. Não é um choque, não é uma queimação, não é uma fisgada, não é um aperto, não é um puxão. E aí o paciente, na falta de uma palavra, de uma expressão que exemplifique o que ele está sentindo, ele começa a usar os termos que estão familiares à cultura dele. Então, assim, é uma dor esquisita, uma dor cansada, uma dor surda, é uma dor maluca, é uma dor que eu não entendo, é uma dor que doída. E assim vocês vão ver. Então, a dica é, quando o paciente começa a se enrolar muito para explicar o que ele está sentindo, suspeitem de dor miofascial, tá? Outra coisa, não melhora espontaneamente. O ponto gatilho não desarma espontaneamente, tá? Nem com medicações. Existem alguns relatos de que o Sidarlude, nome genérico meu Deus, fugiu o nome agora. É tancilosina. Sidarlude. Daqui a pouco eu lembro. Sidarlude é um relaxante muscular e que parece que algumas vezes ele pode ajudar a soltar pontos gatilho. Tizanidina, nome genérico. Mas os outros não. Então não adianta ficar dando Miozan ou tá dando carisoprodol, não vai resolver. Muito menos opioide, também não vai resolver. Pode até aliviar temporariamente, mas quando passar o efeito do remédio, a dor volta. Então não adianta dar anti-inflamatório, não adianta dar opioide, não adianta dar relaxante muscular, porque não melhora. E daí vem a segunda dica, porque o paciente vai chegar para vocês e vai dizer, olha, doutor, eu estou com essa dor aqui há um tempão, já fui a vários médicos, já tomei vários remédios e nada melhora a minha dor. Então, quando o paciente fala que já tomou vários remédios e nada melhora, vamos pensar, se fosse uma dor inflamatória e ele tomou anti-inflamatório, tomou corticoide, era para ter melhorado, né? Se fosse uma dor neuropática, ele tomou um anticonvulsivante, um antidepressivo, era para ter melhorado, ou pelo menos aliviado. Eu tomei tudo quanto é tipo de remédio, nada resolve. Isso é muito comum. Outra dica é quando o paciente fala, olha, doutor, tá aqui, eu já fiz tudo quanto é tipo de exame, ninguém sabe o que eu tenho. Como eu disse, não aparecem exames de imagem e pelo fato de não ser ensinado na faculdade de medicina, dificilmente algum médico conhece dor miofascial. E é por isso que o paciente passa por vários médicos, faz vários exames, toma diversos remédios e continua com a dor, tá? Então, essas são grandes dicas para vocês pensarem no diagnóstico de dor miofascial. Isso na anamnese inicial funciona como uma triagem, pelo menos para mim. Tá? O próprio David Simons ele já deixava descrito nesse trabalho que foi publicado no ano 2000 as seguintes frases: pontos gatilho tem sido pouco estudado por pesquisadores, levando a treinamentos e capacitações insuficientes de profissionais da área de saúde e menosprezo da sua importância clínica. A outra, pontos gatilho não tem critérios diagnósticos padrão ouro e nenhum exame de imagem ou de laboratório disponível rotineiramente. Então, depende muito da nossa habilidade. Tá? Gente, até aqui alguma dúvida? Tranquilo? Tá. Entender a teoria de formação dos pontos gatilho vai ajudar a vocês identificarem o fator perpetuante. Por que isso é importante? Fazer o tratamento, o agulhamento e melhorar a causa da dor da pessoa, como foi o caso da minha paciente que eu mostrei, é parte da solução. A outra parte da solução é ensinar ela o que foi que ela fez de errado para que isso não volte. E aí, então, vocês têm que entender o que provoca pontos gatilho, quais são as principais causas. Então, vamos lá. Aqui tem uma banda muscular tensa no meio do músculo. No meio dessa banda muscular tensa, eu tenho um nó. E esse nó é uma região hipersensível, que nós vamos chamar de ponto gatilho. Por que ponto gatilho? Porque quando pressionado vai disparar a dor do paciente. Bom, vamos olhar mais de perto. Aqui, então, nós temos todas as fibras musculares e os sarcômeros. Quando eu começo o movimento de contração e alongamento, por vários motivos diferentes, alguns sarcômeros perdem a capacidade de relaxamento e permanecem numa contração contínua. Essa fibra muscular, por consequência, acaba ficando encurtada, fica esticada. Quando eu tenho vários desses pontos gatilhos, eu tenho várias fibras musculares encurtadas. E aí, então, eu tenho feixe de músculos tenso porque está encurtado.
esse feixe de músculo tenso encurtado impede a amplitude de movimento por completo. Tá? Por ser uma contratura muscular involuntária, isso daqui nós vamos ter a produção de ácido lático e, portanto, essa região vai ficar muito sensível à dor. Os pontos gatilho referem dor à distância e o movimento vai estar reduzido, assim como a força vai estar inibida por conta dos pontos gatilho. Então, é isso que nós vamos procurar no exame físico: redução da amplitude de movimento, redução da força e o padrão de referência de dor. Cada músculo tem o seu padrão próprio. Eu já tenho como se fosse uma assinatura local. Então tá, vamos revisar um pouquinho da fisiologia normal da contração muscular. Aqui eu tenho a junção neuromuscular, o neurônio motor. O que acontece aqui na placa motora? Quando eu tenho um impulso que chega até aqui e descarrega essas vesículas na membrana, elas vão liberar acetilcolina. Essa acetilcolina é captada, vai despolarizar a membrana muscular, que então vai levar à liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático, e então nós temos a ativação. Os íons cálcio vão ativar a troponina, a gente tem a contração. Para que essa contração não se perpetue indefinidamente, a gente ativa a bomba de cálcio, que é uma bomba ATP dependente, portanto, dependo de energia para poder relaxar. Então, a bomba de cálcio vai remover esse cálcio das fibras musculares e devolver para o retículo sarcoplasmático, e assim o músculo relaxa. E isso é o normal. Bom, o que aconteceu? Quando começaram a estudar isso aí, os estudos de eletroneuromiografia fizeram a seguinte coisa: pegaram um paciente que tinha uma banda muscular tensa com um ponto gatilho no meio, colocaram a agulha de eletroneuromiografia em vários locais diferentes e verificaram o que estava acontecendo em termos de atividade elétrica. Por quê? Por quê? Por que atividade elétrica? Por causa da despolarização. Então, se eu tenho despolarização da membrana para ter uma contração, eu devo ser capaz de captar isso na eletroneuromiografia. Então, quando colocavam a agulha a 1 centímetro do ponto gatilho, não viam quase nada. A 3 centímetros do ponto gatilho, silêncio na eletroneuromiografia. Quando o estímulo estava a meio centímetro, também nada. Agora, quando o estímulo a agulha estava no ponto gatilho, bastante atividade elétrica, mostrando que dentro do ponto gatilho tinha muita despolarização, certo? E aí, quando afastava do ponto gatilho, silenciava novamente. Então, a acetilcolina provoca o potencial de ação que pode ser mensurado na eletroneuromiografia. Então, a teoria, na época, na década de 90, é de que haveria uma disfunção dessa placa motora. Que tipo de disfunção? De repente tem uma deficiência de acetilcolinesterase. Então, a gente não consegue recaptar esse excesso de acetilcolina e fica o tempo todo estimulando ali aquela sinapse. Bom, existe também a possibilidade de uma liberação contínua de acetilcolina. Existe a possibilidade de ter um consumo, depois que despolarizou, tem um consumo excessivo de O2. Sem oxigênio, eu não consigo produzir ATP. Se eu não produzo ATP, eu não consigo remover o cálcio, porque a bomba fica inativada. Por quê? A contração pode esmagar os capilares periféricos, reduzindo a quantidade de sangue oxigenado que chega, gerando uma demanda de O2. Então, sem oxigênio não gera ATP, sem ATP eu não consigo ativar a bomba de cálcio e assim inicia-se o ciclo vicioso. Tá? Mais um pouquinho. Então, indo aos poucos, tá? Chegou o estímulo terminal, repetindo, né? Chegou o estímulo terminal nervoso, liberou acetilcolina, despolarizou a membrana do retículo sarcoplasmático, liberou cálcio, cálcio provocou a contração. Essa contração vai consumir o oxigênio local e, ao mesmo tempo, essa contração vai esmagar os capilares periféricos, reduzindo a quantidade de oxigênio que chega, isso levando a uma crise energética. Grande consumo, pouca oferta, e aí então a gente entra na anaerobiose, liberando substâncias sensibilizantes, como H+, braticinina, substância P e o CGRP, calcitonin gene related peptide. Qual é a importância disso daqui? O CGRP inibe a liberação, inibe a acetilcolinesterase, ou seja, inibe o retorno da acetilcolina de volta para esse neurônio.
e ele vai irritar os nociceptores musculares. Então, a gente cria um verdadeiro ciclo vicioso, e é por isso que eu digo que a dor não melhora espontaneamente, tá? Então, isso é uma inflamação neurogênica. Essa, então, é a teoria da crise energética. Existe a teoria da Cinderela, que é a mais aceita, foi a mais aceita durante muito tempo, em que explica o seguinte: nós temos fibras musculares tipo 1 e tipo 2. E aí, o que isso tem a ver com a Cinderela, Alexandre? Calma. As fibras musculares tipo 1 são as que fazem o esforço intenso. As fibras musculares tipo 2, estou falando o contrário, acho que as tipo 1 são as fibras musculares que vão manter a nossa postura, são os músculos posturais. Então, baixa intensidade, longa duração. E as fibras musculares tipo 2, grande intensidade, pouca duração. Então, tipo 1 é Cinderela, faz o trabalho pesado, está o tempo todo trabalhando e nunca vai aparecer, nunca vai ganhar aplauso. Já os tipo 2 ganham aplauso porque conseguiu levantar o peso que ninguém mais conseguiu. Em outras palavras, um esforço muscular de baixa intensidade, estático, ativação das pequenas fibras tipo 1 durante atividades motoras prolongadas. E aí vou fazer de vez em quando eu vou fazer umas pausas e contar umas historinhas para tornar mais relevante. Eu atendi uma vez um rapaz de, sei lá, 20, 21 anos de idade, jovem, saudável, não tinha nenhum problema. E aí, na anamnese, sua profissão, o que você faz, você é estudante? Não, eu sou gamer. Tá bom, isso não tinha a minha geração, mas gamer, passo o dia inteiro jogando joguinho. E aí, de um mês para cá, que foi mais ou menos quando começou a dor dele, ele começou a ter uma dor no joelho, coincidiu com o período em que ele começou a trabalhar. Aí eu pensei, bom, deve estar fazendo algum esforço físico tremendo, né? Você trabalha com o quê? Não, fico na porta do supermercado verificando a temperatura das pessoas. Aí eu assim, poxa, isso não é um trabalho muito excruciante, né? Mas, por outro lado, eu levei em comparação com a vida que ele tinha. Ele passava o dia inteiro sentado. Agora ele tem que passar o dia inteiro de pé. O dia inteiro de pé significa manter a postura ereta, né? O dia inteiro, 12 horas por dia. Para quem não estava acostumado, isso foi um excesso. E aí, então, gerou a ativação dessas fibras musculares tipo 1, provocou a formação de um ponto gatilho. E só então, quando eu pude entender, que eu fui palpar a musculatura ele tinha dor no joelho. E eu já tinha exames, tinha tudo mostrando normal o joelho dele, mas tinha dor. E aí, só então, quando eu pude entender essa realidade, que eu fui palpar ali o vasto medial e encontrei o ponto gatilho. Foi uma agulhada, a dor sumiu, ficou feliz. Ótimo, resolvido o problema. Então, sempre é legal contextualizar essas coisas. Por que é importante entender esses mecanismos? Então, esforços de baixa intensidade, músculos posturais. Vou dar um outro exemplo. Anteontem eu revi um ex-aluno meu que estava com uma dor que ninguém conseguia tirar, e ele comentando que ele começou a trabalhar no hospital, aonde ele sentado numa mesa, o computador estava na diagonal dele, então ele passou o dia inteiro com a cabeça girada para o lado, a 75 graus. E aí ativou a musculatura do elevador da escápula e pronto, estava ali. Então, você ficar numa postura viciosa, postura inadequada por muito tempo, isso pode irritar as fibras musculares e formar um ponto gatilho, tá? Então, má postura prolongada, vocês vão pesquisar na anamnese do paciente. Então, a pessoa que senta de mau jeito, que viaja de carro e inclina para deitar e dorme todo torto, que vai dormir no sofá, ou, sei lá, tantas outras opções aí que vocês podem pensar. Então, é uma das mais aceitas teorias. Por que eu digo teoria? Porque até hoje ninguém sabe exatamente qual é o mecanismo de formação dos pontos gatilho. Otten, então, descreveu que a distribuição da pressão intramuscular desbalanceada poderia ser a causa. Então, o que ele quis dizer? Durante a contração muscular, os vasos capilares periféricos menores entram em colapso, portanto, chega pouca oxigenação naquela região. Isso vai fazer com que aquelas fibras musculares entrem em isquemia e aí entra aquela crise energética. Essa é a teoria dele. Tá? Tem a teoria do trauma direto. Então, por exemplo, a lesão por chicote. O cara está dirigindo de carro, aqueles carros antigos que não tinham encosto de cabeça. Quando tinha colisão frontal, a cabeça ia para frente e quando voltava fazia o mecanismo de lesão em chicote. E isso é muito, muito, muito comum de provocar pontos gatilho. Qual é a teoria? Ela diz que um trauma pode romper os retículos sarcoplasmáticos, liberando uma grande quantidade de cálcio e, então, promovendo a contração do complexo actina-miosina. Tá? Então, outras possibilidades, em vez de ser um trauma direto, a pessoa pode cair de bicicleta, pode escorregar e cair da própria altura,
ou uma sobrecarga muscular abrupta, então tomou um susto de repente, uma coisa, jogaram um cofre em cima dela, tem que de repente fazer a força e pegar, tudo isso pode provocar lesão. Então, contrações concêntricas e excêntricas submáximas, então exercícios estão ligados ao aumento da pressão intracapilar. Vou dar o exemplo. Eu fiquei muito tempo sedentário, quando voltei a fazer academia, já estava obeso, né, e com medo de correr e machucar meu joelho, preferi fazer exercício naquele elíptico. E o elíptico força muito o glúteo médio. O glúteo médio, a padrão de dor miofascial para a região lombar. Então, um tempo, um mês depois de ter começado, eu comecei a ter dor lombar que não melhorava e não conseguia entender o que eu tinha feito para machucar minha lombar. E é só depois de um tempo refletido, eu parei e pensei, o elíptico forçou o glúteo médio, devo ter dor miofascial. Fui lá palpar, não deu outra, era isso mesmo. Agulhei meu glúteo médio, resolveu minha dor lombar. Então, quem não está acostumado a fazer uma atividade física e de repente começa, isso pode ser um mecanismo formador. Então, vocês têm que pesquisar essa anamnese. O que mudou na tua rotina de um tempo para cá? Né? Eu comecei a fazer uma faxina. Eu comecei com um trabalho novo. Eu comecei a dirigir Uber. Enfim, alguma coisa mudou na rotina. Tá? Muito comum em trabalhadores braçais, então empregada doméstica, pedreiro, ou qualquer outra coisa que lide com movimentos repetitivos, sobrecarga crônica ou aguda. E as contrações não costumeiras, né? Atividades novas. Então, eu nunca fiz faxina, hoje eu vou fazer faxina. Amanhã pode ter certeza que eu vou ter vários pontos gatilho. Eu fico muito tempo sem dar curso presencial. Quando eu dou curso presencial, eu tenho que ficar sexta, sábado, domingo em pé, praticamente o dia inteiro. No final do domingo, eu estou com ponto gatilho nos gastrocnêmicos. É certo de acontecer. Então, essas são as principais teorias. Entender e lembrar disso é muito importante para a anamnese de vocês. A anamnese, isso aqui vai fazer sentido. Se vocês encontrarem alguma dessas coisas, isso vai reforçar a possível diagnóstico de vocês. E aí, então, como eu gosto de fazer, as minhas aulas são muito visuais, mais do que texto. Olha aqui, olha, pegou um peso de maneira inadequada, uma postura inadequada, ficou numa postura inadequada há muito tempo, contração de fibras posturais prolongadamente e a mesma coisa ali em cima, tá? Então, esses três primeiros são disparadas as causas mais comuns que vocês vão encontrar no dia a dia de vocês. Outras causas também acontecem, tá? Mas aqui, doenças articulares, por exemplo, uma artrose do joelho, uma gonartrose, pode irritar os pontos gatilhos ao redor do joelho. Uma hérnia de disco, por exemplo, pode irritar os pontos gatilhos na região lombar, tá? Dor visceral, uma gastrite, por exemplo, uma úlcera gástrica, pode irritar os pontos gatilhos no reto abdominal. E tem várias outras causas, até desvitaminose, hipovitaminose, perdão. Mas esses três é que vocês vão encontrar todo dia. Para a nossa felicidade, o padrão de referência de dor de cada um dos músculos já foi mapeado. Então, tendo esse mapa em mãos, vai facilitar muito. Começou a consulta, vocês, já nas primeiras falas do paciente, estão suspeitando de dor miofascial, e a próxima pergunta tem que ser, aonde que dói? Doutor, dói aqui, olha, na região glútea, desce atrás da coxa até a panturrilha, ou então não, desce pela lateral da perna até o pé. Aí você fez LASEG deu negativo. Assim, opa, então se não é radiculopatia, deve ser miofacial, deixa eu ver esse padrão de dor aqui. Você vai lá no seu mapa, padrão de dor na perna que desce até o pé, glúteo mínimo, palpa o glúteo mínimo, está resolvido o seu problema. Vai bem mais rápido assim, certo? Alguma dúvida, gente? Seguimos. Alexandre, qual a diferença de trigger point para tender point? Né? Todo mundo me pergunta isso, é uma pergunta muito frequente. E vamos lá. Tender point a gente vai encontrar na fibromialgia. A fibromialgia é um estado de hipersensibilidade generalizado, é uma centralização da dor. Ponto gatilho é um único ponto numa banda muscular tensa que produz um determinado tipo de dor referida à distância. Então, aqui, qualquer lugar da pessoa que você apertar vai provocar um desconforto. Aqui, só vai provocar dor se você palpar o ponto gatilho. Então, diferenciando fibromialgia de dor, síndrome dolorosa miofacial, tá? Porque é outra dúvida comum. Fibromialgia, geralmente, o quadro típico é mulher na meia-idade,
que tem também transtornos do humor, transtorno depressivo, alteração do sono. Ela tem dor para tudo quanto é lugar, qualquer coisa dói. Não tem fraqueza muscular assimétrica, não tem alteração na amplitude de movimento, não tem banda muscular tensa, não tem nada disso. Tá? Já na síndrome dolorosa miofacial, pode acontecer com mulher, com homem, com criança, com idoso, qualquer um. Não tem padrão de preferência de faixa etária nem por sexo. Você vai encontrar uma assimetria na amplitude de movimento, tem que ter uma assimetria e tem que ter, pelo menos, a sensação de que está repuxando quando faz o movimento. Você pode encontrar a redução da força daquele músculo e você tem que encontrar a banda muscular tensa, que, quando pressionada, deve reproduzir a dor do paciente. Aqui é assimétrico, aqui é difuso, é bem diferente. Aqui é qualquer um, aqui é muito mais mulher e na meia-idade. Aqui tem relação com o transtorno do humor, aqui nada. A pessoa está muito bem, obrigada. E aí agora alguns diagnósticos diferenciais. Lembra a Travell que eu falei? Ela era cardiologista, recebia os pacientes com dor torácica atípica, então aquela dor que não se encaixa no padrão típico, né? E esses pacientes, quando ela começou a palpar a musculatura do peitoral menor, peitoral maior, ela conseguia reproduzir a dor dos pacientes. E então foi lá fazer aquela infiltração de anestésico local, que é o conhecido agulhamento molhado, e conseguia melhorar a dor dos pacientes. Esse é o raio-x de um paciente que eu atendi. Se você fosse analisar ele só pelo raio-x, você diria, esse cara está horrível do joelho. Só que, na verdade, a dor dele não era daqui. Por quê? Porque ele tinha um ponto gatilho no vasto medial. E quando eu agulhei o ponto gatilho vasto medial, a dor sumiu. Não tinha mais dor nenhuma. Ou seja, essa alteração daqui não fez bolufas. Apesar dessa dor, dessa alteração, ele não tinha dor nenhuma depois que eu soltei o ponto gatilho dele. Então, não confiem em exames de imagem para quantificar a dor de alguém. Não existe uma péssima correlação clínico-radiológica quando o assunto é dor musculoesquelética, tá bom? Então, lembrando que provocar dor em cima do joelho, nós temos o vasto medial e tem também o reto femoral que está rebatido aqui. Um ponto gatilho cai em cima do reto femoral, pode provocar dor bem em cima da patela, tá? Esse daqui é o que mais provoca confusão, ainda mais porque geralmente o paciente já vem com uma ressonância, bota em cima da mesa, doutor, olha, eu trouxe aqui para o senhor ver a minha ressonância, eu preciso de encaminhamento para ortopedista, só isso. Aí você abre o laudo, você vê que de fato tem uma baita de uma protrusão, tem uma compressão do canal medular e o paciente tem uma dor irradiada pela parte posterior até a panturrilha da perna. Aí você vai e caminha e chega do ortopedista e ele não opera, manda voltar. Ou, na pior das hipóteses, opera, mas a dor não melhora, né? O que acontece? A dor miofacial do glúteo mínimo tem esses padrões de radiação. Pode ser na região, na nádega, posterior de coxa e panturrilha, ou no quadril, descendo bem o trajeto de L5, isso aqui, gente. A diferença é que a hérnia de disco é uma dor neuropática, tipo choque, e que vai piorar com LASEG. Aqui é uma dor miofacial, que não é tipo choque, é aquela dor cansada, doída, que não tem hora para vir, é espontânea, e o LASEG vai estar normal aqui. Então, temos que diferenciar uma coisa da outra. Elevador da escápula daquele meu ex-aluno, que passou o plantão inteiro sentado com o computador na lateral, com a cabeça girada. Então, contraiu o elevador da escápula por muito tempo e aí produziu dor. Então, ele estava com uma dor, é uma cervicobraquialgia. Tinha uma dor nessa região toda aqui, nesse triangulão aqui. Então, só para mostrar diagnósticos diferenciais. E aquela coisa, olha só, o paciente vem para você e diz que tem uma dor no cotovelo e uma dor no dedo anular. Não faz sentido. Uma dor sem pé nem cabeça, pensa, pode ser miofacial. Tá? Aqui, dor de cabeça, então, hoje em dia, praticamente todos os casos de cefaleia crônica que eu escuto, eu já vou direto pensar em dor miofacial, de tão comum que é. Tá? Então, o trapézio superior é extremamente comum e a dor dele na lateral da cabeça. Então, ele se confunde muito com enxaqueca. Eu tenho até gravado essa consulta, eu gravei no posto de saúde e botei no YouTube, a paciente autorizou, de uma paciente que entrou no consultório chorando de dor, em caixa, assim, não estava marcada, dizendo que a enxaqueca dela estava atacada, o remédio estava resolvendo e tal. E quando eu vi aquele quadro, a primeira coisa que eu pensei foi miofacial, eu palpei aqui esse músculo e reproduziu a dor dela.
é uma pessoa muito simples, muito humilde. Quando eu falei que eu queria botar uma agulhinha, ela já se desesperou no início. Depois eu parei, fui com calma, fui explicando para ela, entendeu. Foi uma agulhada e ela ficou maravilhada. Então, esse vídeo está lá no YouTube, eu recomendo que vocês assistam, porque foi a reação dela é impagável. Tá? E nós temos, por exemplo, dor miofascial no temporal pode produzir dor no dente. E aí, de repente, o paciente vai num dentista que não conhece dor miofascial e decide arrancar o dente. E a dor persiste, e agora? Né? Eu atendi uma vez uma paciente, olha só isso aqui, a dor no ouvido e atrás do ouvido. Uma paciente foi me procurar porque ela já tinha passado em 3 otorrinos diferentes. E aí chegou para mim no consultório particular, doutor, então eu já fui em 3 otorrinos e eu estou com uma dor no ouvido que ninguém faz passar. Aquela história, já passei em vários médicos, ninguém resolve minha dor, pensei em dor miofascial. E eu lembrei daquela imagem que eu mostrei para vocês. Aquela imagem mostra justamente o esternocleidomastoide, né? Então, o que eu fiz? Esternocleidomastoide ajuda a fazer a rotação lateral da cabeça. Se ela tiver um ponto gatilho aqui, esse músculo está encurtado. Se ele está encurtado, a amplitude de movimento está reduzida. Então, eu só falei para ela assim, vira a cabeça para um lado e para o outro. Ela não entendeu nada, né? Mas ela virou para um lado. Quando ela virou para o outro, ela está repuxando desse lado. Assim, é? Aí eu falei, dá licença. Me estiquei através da mesa, peguei e apertei o esternocleido dela. Aí ela, ai, esse que foi? Tá doendo aqui? Não, tá doendo meu ouvido. Eu disse, mas eu não tô mexendo no seu ouvido. Eu sei, mas tá doendo meu ouvido. Essa é a sua dor? É, doutor, é, doutor. Então tá bom, tá resolvido. Então, só para ilustrar para vocês como que a dor miofascial é comum, tá? Eu mesmo, recentemente, tive esse músculo aqui acometido, já posso dizer para vocês, é terrível. A dor é justamente nessa região, na parte posterior do ombro, e dificulta muito pegar alguma coisa no banco de trás do carro, fazer esse movimento. A dor é terrível, incomoda muito, e durante algumas semanas eu fiquei achando que eu estava com síndrome do impacto, porque toda vez que eu levantava o meu braço, eu sentia uma dor, e parecia ser uma dor inflamatória. Mas eu estava indo para a academia todo dia, eu estava malhando, estava me cuidando, não faz sentido, eu estava malhando para evitar síndrome do impacto. Mas lá para as tantas, eu me dei por vencido e resolvi buscar alguém, agulhamos, deu bastante tweet, soltou e aliviou a dor na hora também. Então, a dor miofacial do subescapular, ela provoca essa dor na região posterior do joelho. Agora, mas o mais curioso é o seguinte, ela pode reproduzir ou ela pode mimetizar a dor da capsulite adesiva. Portanto, é um grande diagnóstico diferencial para a capsulite adesiva, tá? Então, se vocês têm um paciente com capsulite adesiva, não fez nenhum exame, não custa nada verificar a musculatura, palpar essa musculatura daqui. Esse danado daqui, os escalenos, olha só o padrão de dor. Imagina o paciente, doutor, eu tenho uma dor aqui no peito e que desce pelo meu braço até a minha mão. O que vocês vão pensar? Dor precordial, né? Mas aí vai, faz eletro, faz enzimas, está tudo normal. Ou esse daqui, no músculo serrátil anterior, dor bem aqui na região do ápice cardíaco e que irradia para a mão. Então, vocês percebem como tem algumas dores que são danadas para complicar a nossa vida? Paciente que tem trismo, que tem bruxismo, pode procurar ponto gatilho no masseter. Bem comum de vocês encontrarem isso. Tá? Trapézio, já falei. Dor no supraespinal. Em outras palavras, todos os músculos podem formar pontos de gatilho, todos eles já foram mapeados. Esse daqui, eu vou só fazer uma pausa, porque ele é de grande importância, o infraespinal. Se não for toda semana, é dia sim, dia não, que eu vejo alguém com dor miofascial do infra. Ele é o mais comum de todos, é o campeão de vendas, tá? Se alguém chega para vocês com dor no ombro que desce para a mão, principalmente na face anterior e lateral do ombro, até que se prove o contrário, suspeitem de dor miofascial do infraespinal, porque é extremamente comum de aparecer, tá? De curiosidade, dor lombar em faixa e às vezes irradiada para frente, podendo até confundir com uma apendicite, pensem no reto abdominal, tá? Paravertebrais, então longuíssimo e o ilho costal podem produzir dor que vão para a região lombar, confundindo até mesmo com uma sacroileite. E os multífidos, são os paravertebrais profundos, podem produzir dor localmente, tá? Bom,
O glúteo médio foi aquele que eu disse que eu tive dor miofascial quando eu comecei a fazer o elíptico, e a minha dor era bem nessa região daqui, uma dor terrível. Até para flexionar um pouquinho de nada a coluna já incomodava. Estava achando que estava ficando velho, mas não, era só dor miofascial mesmo. Tá? O quadrado lombar é outro músculo extremamente comum, que pode confundir com a síndrome do piriforme, que é uma dor pontual e inflamatória bem no meio da nádega. Então, tem vários diagnósticos diferenciais que a gente pode ter. Então, tem muita coisa, por exemplo, vou dar um exemplo agora, aconteceu semana passada, até publiquei na rede social, no meu Instagram. Um paciente chegou para mim e disse que tinha uma dor tipo choque, mas o padrão da dor o local da dor e a radiação era muito típico de dor miofascial. E quando eu fui palpar, eu encontrei uma banda tensa, e quando eu apertei aquela banda, o paciente disse que estava sentindo choque. Eu falei assim, porra, mas choque? Coisa estranha. Eu quebrei a cabeça e disse, não é possível, isso é dor miofascial. Eu apostei, mesmo o paciente dizendo que era choque. Não deu outra. Quando eu agulhei, eu peguei o ponto do gatilho, dei um baita no twitch e a dor melhorou na hora. Eu falei, então peraí. Aquilo que ele estava chamando de choque era a maneira que ele tinha para descrever o que ele estava sentindo, que não era o choque que eu, Alexandre, conheço, mas era uma palavra o que mais se aproximava do que ele estava sentindo seria o choque. Então, também. Então, não esperem que o paciente tenha lido o livro para te descrever exatamente o que você espera escutar. Ele vai falar da maneira que ele pode falar. E você que tem que ter a habilidade de entender o que o paciente está dizendo. Então, olha só, o neuroma de Morton pode provocar uma dor tipo choque. E se for uma velhinha, como atendi uma vez, uma senhorinha, 85 anos de idade, já tinha tido um AVC, mas sem sequela. Um dia ela me chega no posto de saúde dizendo que estava com dor só no quarto dedo do pé, só ali. E eu, bom, dor sem pé nem cabeça, não faz sentido, não aconteceu nada, não tem porquê, vamos pensar em dor miofascial. Entrei na internet, dor miofascial, ponto gatilho, pé. E eis que eu encontrei o músculo que poderia produzir. Fui lá palpar o músculo, encontrei a banda tensa e reproduziu a dor dela. Foi uma agulhada e resolveu também. Tá? E aqui eu posso citar diversos exemplos, posso citar milhões de exemplos para vocês, mas o objetivo maior aqui é mostrar quanto diagnóstico nós temos feito errado. Então, por exemplo, o músculo quadrado lombar pode confundir com a dor do esporão calcâneo. O músculo solear pode confundir com uma tendinite do tendão de Aquiles. E tantos outros, tá? Olha aqui, uma dor só no polegar. Não faz o menor sentido, sem pé nem cabeça. Vai lá, pesquisa qual é o músculo que pode provocar isso. E daí, voltando para aquela minha paciente, o que ela tinha feito, durante o esforço de levantar o idoso da cadeira de rodas e botar na cama, ela sentiu uma dor no pescoço. Ela fez um ponto gatilho no esternocleido, que produziu dor ao redor do olho, atrás do olho e no ouvido. Foi o que ela disse pra gente. O que você estava sentindo e o que aconteceu contigo? Então, eu cheguei aqui reclamando de dor, né? Porque eu não conseguia mover o pescoço para esse lado. Reduziu a amplitude de movimento. Lado direito, no caso. Como é que você mexia? Mostra pra gente. Simula aí como é que você tava. Eu tava assim, ó. Não consegui, porque eu tava encurtado. E agora, graças a Deus, eu consigo mexer pros lados. E quantos dias estava com essa dor? 3 dias com essa dor de não conseguir mexer, né? Desde o meu último plantão. E como é que foi que a dor começou? Foi quando eu fui pegar um idoso, peguei de mau jeito. Lembra das teorias de formação do ponto gatilho com esforço súbito? Ficou duro, né? No caso, ficou duro. Ficou duro. Mas você chegou aqui dizendo que tava com uma dor no ouvido e na cabeça, não era? Isso, irradiou pro ouvido, pra cabeça e atrás do olho. E atrás do olho. Já tinha sentido alguma dor feito essa antes? Nunca. Forte a dor? Forte. Tinha alguma coisa que fazia a dor piorar ou melhorar? Ficar assim, ó, e olhar pra cá, olhar pra cá. Tá. Certo. Daí nós fizemos então um agulhamento seco de 2 músculos. E como é que foi o agulhamento pra você? Foi maravilhoso, olha aqui, eu tô mexendo. Foi ótimo, pelo amor de Deus. Se assustou com o resultado? Me assustei demais, porque eu pensei, como eu disse, que eu ia chegar aqui e tu ia me dar umas gotinhas pro ouvido e deu tchau pra casa. Mas graças a Deus, tá? Nossa, consigo mexer. Vou até pra zumba. Opa! Qual que é o dever de casa que eu falei agora? Agora eu tenho que botar água quente, né, nos 2 músculos. E... qual que é? Alongamento. Alongamento, isso. Ficar alongando. Perfeito. Então tá bom, querida. Muito obrigado. Então é isso.
Isso, gente. Não é só tratar, a gente também tem que ensinar o paciente o que que aconteceu, por que que aquele ponto gatilho foi se formar e ensinar ele o que fazer para terminar o tratamento. O tratamento não termina com agulhamento seco. Depois do agulhamento, é necessário fazer o alongamento da região e aplicar calor local. O calor ajuda a relaxar e o alongamento ajuda a alinhar as fibras musculares que ficaram tanto tempo encurtadas daquele jeito. Certo? Bom, essa foi nossa aula introdutória sobre síndrome dolorosa miofascial. Agora eu vou parar um pouquinho para ouvir as dúvidas de vocês. Falei bastante até agora, né? Alguém já viu ou já diagnosticou algum caso de dor miofascial aqui? Sim, alguns. Temos alguns.